6 de outubro de 2001. Eu fui comunicar a ela que estaria sendo transferida, né? E que e quando eu fosse transferida, a gente ia continuar namorando até o final do ano. E quando eu fosse transferido, eu ia deixar ela lá e ia embora para Recife. Ela falou assim, então pode ir embora. Mas a gente termina aqui. Eu falei assim, não, eu quero continuar namorando. Ela falou assim, não, ou a gente casa ou a gente termina aqui. Eu falei assim, então tá bom, então a gente casa. A gente fez um casamento um pouco diferente. A gente não podia fazer de noite, porque de manhã tinha muita gente. E o gasto ia ser maior. O gasto ia ser muito grande. Então a gente fez de manhã, aproveitava que estava todo mundo trabalhando, aí ia metade do público. Mas só que mesmo assim, deu gente pra caramba. Quando eu cheguei em Recife, foi todo o oposto de toda a minha infância até os 20 anos, onde começou todas as nossas dificuldades, né? Porque Guajará-Mirim, quando nós morávamos lá, tinha a renda da minha mãe, a minha renda, que era praticamente só minha, e tinha a renda dele, como militar da Força Aérea. E quando nós chegamos em Recife, só teve a renda dele, né, para o mundo novo, onde a gente não pagava aluguel, aqui a gente veio para pagar aluguel. Então a gente ia de carro para a universidade, eu fazia, né, nutrição e ele administração na Universidade Federal de Pernambuco. E então foi quando as coisas começaram a apertar. Nosso primeiro apartamento que nós moramos era um apartamento bom, tinha 2 quartos, né, cozinha, um padrão bom, né? Só que aí a gente viu que esse padrão a gente não ia conseguir manter com o salário dele. Então a gente foi pulando de galho em galho, né? Passamos um ano nesse, não conseguimos, começamos a nos apertar, dificuldade financeira, chegamos a comer farinha, com uma lata de sardinha e uma maionese que ninguém gostava da maionese, então ela sobrou, né? Não é porque tinha, porque ela sobrou na geladeira. Chegamos a morar durante 1 ano e 2 meses dentro do quartel da Força Aérea, né, que eles cederam pra gente, né, esse espaço lá. Era um quarto com banheiro. Eu tive que trancar a faculdade porque eu não tinha condições mais financeira nenhuma de pegar ônibus, né, nem colocar combustível no carro. Nós almoçávamos num rancho, né, para alguns militares eles vão saber o que é isso. Quando chegava, é um restaurante do quartel, que é dentro do quartel. Então era só eu de mulher, né? Fora as militares que são mulheres, então era só eu de mulher almoçando naquele, né, ambiente que não era para mim, né? Mas era o que a condições financeiras dava naquele momento para a gente, né? De lá a gente foi expulso praticamente, porque você tem um limite. É um hotel de trânsito onde você pode passar 3 meses e nós estávamos já 1 ano e 2 meses. Aí nós fomos morar dentro de uma comunidade aqui em Recife, né, onde tem várias kitnets, onde a gente passou mais dificuldades ainda. E eu conheci uma coisa muito interessante chamada empréstimo consignável. Para você ter uma ideia, em apenas 2 anos e pouco, 2 anos e meio aproximadamente, eu consegui a façanha de adquirir 15 empréstimos consignáveis. Eu cheguei a fazer um empréstimo consignável de R$300 e parcelei em 36 meses. Porque eu estava precisando naquele momento. O ápice foi quando a gente passou 4 ou 5 dias sem comida dentro de casa. O que eu fiz? Eu ia para o quartel, eu pegava sanduíches, refrigerantes e tudo mais, para poder pagar no outro mês. Então, naqueles 5 dias ali, nós ficamos sobrevivendo ali à base de hambúrguer, cachorro-quente e refrigerante. Começamos a colocar o nosso carro para alugar, o que nos deu, onde nós começamos a abrir uma fonte de receita para a gente. As coisas começaram a equilibrar ali e tudo mais, mas carro alugado deteriora muito o veículo e tudo mais, as pessoas batiam e não queriam pagar e começamos a ter problemas com isso. Até o dia que o nosso carro foi roubado. E aí nós ficamos sem carro para alugar, ficamos sem nada. O dinheiro que nós recebemos do seguro, nós pagamos, quitamos algumas contas, e foi o momento que nós saímos do quartel e fomos morar num kitnet. E foi morando num kitnet, ganhando R$650, sem dinheiro, sem carro, sem nada. E aí foi quando a gente... Sem credibilidade, foi quando a gente conheceu a Forever. Marçal chegou um belo sábado do quartel e falou, se arruma que eu encontrei uma coisa que vai mudar a nossa vida. Eu já estava conformada com a situação que eu estava vivendo. Eu não tinha dinheiro para começar nem para comprar os produtos. Só que eu tinha feito 15 empréstimos consignáveis, não é verdade? E curiosamente, naquele mês,
tinha caído um empréstimo, ou seja, o empréstimo já tinha sido quitado. E aí abriu o que é chamado de margem consignável, eu poderia fazer um outro empréstimo. Se eu já tinha feito 15 e nada tinha mudado na minha vida, eu fiz o 16º. A gente não sabia nem falar sobre a Forever direito, sobre os produtos muito menos. Mas as pessoas viam o brilho nos nossos olhos e falavam assim, poxa, eu acredito em você. Se você está acreditando nisso, eu acredito em você também. Quando foi em julho de 2006, eu descobri que eu estava grávida, né? E quando o Papai do Céu também determinou que era a hora dela vir, né? Que ela estava pronta para vir e que a gente ia poder dar um futuro digno para ela também. Porque dentro da situação que nos encontrava, podia vir qualquer criança que eu acho que eu tinha que dar para minha tia para ela criar do jeito que eu fui criada. E isso era uma coisa que eu temia muito. O primeiro cheque de gerente foi de 3.500 e alguma coisa, né? 3.500 e pouco no primeiro cheque. Nessa época, o meu salário na aeronáutica era em torno de 2.000, ou seja, eu já estava recebendo mais do que um sargento da aeronáutica em pouco tempo de trabalho. Em apenas 1 ano e meio, eu já estava recebendo mais de 3.500, ou seja, ganhei mais do que 1 ano e meio do que os 13 anos de quartel. Abril eram 6.700 e setembro eram 16 mil reais. E em 2007, nós saímos de 10 mil de 2006 e fomos para 147 mil reais. Em 2008, nós já recebemos mais de 200 mil reais com a companhia. E em 2009, as coisas melhoraram mais ainda, começamos a nos qualificar para as divisões de lucro, que foi o foco nosso dentro desse negócio. Nós recebemos mais de 420 mil reais em 2009. Hoje nós moramos aqui em Boa Viagem, né, um dos metros quadrados mais caros aqui de Pernambuco. Nós temos um Peugeot 307, nós temos uma Santa Fé 2011, preta, um sonho realizado. Hoje eu não tenho nenhum empréstimo consignável. Com Forever, né, que a gente passou 6 anos sem sair de Recife, a gente já conheceu vários estados. 2 viagens que Forever Living nos proporciona para o casal e também a gente tem o nosso lazer em família, né, que é o quê? A gente faz uma viagem no ano com a Ana Mel. A gente sempre para curtir, a gente já levou ela para Gramado. 2010 nós levamos ela para Bariloche, né, que ela queria, porque queria conhecer a neve. Esse ano a gente ia levar ela para Disney, né? Só que aí veio o nenê e eu não tô podendo viajar. A Silva hoje está grávida, né? De 4 meses, do nosso segundo filho, vem um menininho por aí. A gente poderia até ser bons profissionais de marketing de rede. Mas se não fosse o produto, a companhia e esse plano de bonificação, eu não sei onde que seria acontecer, não. Mas com a Forever Living... É possível. É possível. Meu nome é Luciano Monteiro. Bem, eu nasci em São José dos Pinhais, Paraná, região metropolitana de Curitiba. Minha família não é rica, mas tem uma condição de vida muito boa. E dentro da condição que a minha família tem, meus pais sempre me deram do bom, do melhor, uma vida muito boa. 13, 14 anos, já ajudava meu pai nas empresas dele. Eu trabalhava no mercado tradicional como balconista numa loja de fechaduras. Durante um bom tempo, dava aula de saxofone, que é um dos meus hobbies. Gosto muito de tocar saxofone. Então eu trabalhava na loja de fechaduras das 9 às 6 e à noite dava aula de saxofone. Mas trabalhei também em quiosque de sorvetes, que era do meu pai. E comecei a estudar, fiz faculdade de engenharia de computação na PUC Paraná. Trabalhei vendendo computadores, onde montei uma empresa de computação e quebrei. Aí comecei a fazer direito, estudei 1 ano. Meu pai sempre falava que não se preocupe em conquistar grandes coisas, porque amanhã isso aqui será seu. Eu falei, não, mas eu não quero isso, eu quero agora, eu quero conquistar o meu espaço, o meu lugar. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar na Inglaterra. E quando eu cheguei no aeroporto de Londres, eu conheci uns brasileiros ao acaso. E me convidaram para ficar um tempo na casa deles, claro que dividindo o aluguel. Então, os primeiros 15 dias eu dormi no chão, de madeira, literalmente no chão. O colchão era um cobertor que eu dormia enrolado, isso minha família não sabe. E o primeiro trabalho que realmente eu trabalhei foi como lavador de pratos, das 9 da manhã até meia-noite. E era gostoso no primeiro dia, segundo dia também, terceiro dia tranquilo, mas no 5º dia eu já tinha pesadelos com pratos. Tinha 7 minutos de almoço e ficava em pé. Quando ia até meia-noite, então lá pelas 5, 6 horas você tinha 40 minutos para descansar. Com 2 semanas de trabalho, aí eu ouvi o meu supervisor comentar com o gerente do restaurante que eles iam estar analisando algumas pessoas que estavam trabalhando bem e iriam mudar de função. E eu pensei, vou dar o meu melhor para eu ser promovido. Então, cheguei mais cedo, fazia hora extra e trabalhei alegre, contente. Resumindo a história, na segunda-feira, o gerente manda me chamar. Eu pensei, que maravilha, vão me promover a garçom. Por que garçom? Porque eu já estava imaginando receber gorjetas em libras, dólares, euros. Falei, tá aí a chance de eu ganhar dinheiro. Aí o gerente daquela restaurante falou assim, Luciano, me acompanha.
puxou para a cozinha, eu pensei, ih, vou ficar na cozinha, né? Falou, tá vendo, isso aqui era um banquinho. Eu pensei, já melhorou, vou trabalhar sentado, né? Eu pensei, a partir de hoje você vai sentar aqui e vai descascar isso. Eram 2 sacos de batata de 60 quilos cada um. Aí eu pensei, por semana? Falei com ele, ele falou, não, por dia. Não foi legal, era pior que lavar pratos. O tempo foi passando, tive trabalhos melhores, trabalhos piores. Trabalhei como entregador de pizza, distribuí panfletos nas principais ruas de Londres. Mas o que eu mais fiz foi trabalhar como delivery. Por 6 meses de trabalho, eu resolvi voltar para o Brasil para resolver umas questões pessoais. E o que acontece? Aí estava o meu tio na casa dos meus pais e com a mesa cheia de produtos. Ele falou mais ou menos umas 2h30 de produtos. Eu não entendi nada, mas vi que os produtos eram bons. Aí ele comentou que eu poderia ganhar dinheiro trabalhando com babosa. No caso, com os produtos da Forever. Eu pensei, eu ser baboseiro? Eu falei, não, isso não me interessa, não quero. O meu foco estou voltando para Londres, eu ia ficar 3 meses aqui e voltaria para Londres. Então eu falei, não é o meu foco. Quando eu estava saindo, eu falei assim, Luciano, um gerente ganha de 3 a 5 mil reais por mês. O que você acha disso? Eu voltei e falei, como é que é? 3 mil por mês? Eu falei, mas tem que trabalhar quantas horas por dia? Ele falou assim, bem, você faz seu horário, mas pelo menos 2 horas por dia, todos os dias. Eu não ganhava isso líquido por mês, trabalhando 14, 15 horas por dia na Inglaterra. Comecei o trabalho, em pouco tempo, em 33 dias, cheguei ao nível de gerente. O meu primeiro cheque em Forever foi R$158. O segundo cheque foi R$2.600 líquido. O terceiro cheque foi R$4.000. O quarto cheque, R$8.140. O quinto, R$8.756. Quando eu recebi esse cheque de R$8.140, eu achei que eu estava rico. Trabalhei 10 dias e fiquei 20 dias na praia, passeando, descansando. Quando chegou ao final do mês, eu descobri que com 8 mil eu não estava rico, porque eu gastei todo o dinheiro. Eu falei, e agora? O que será? O que vai acontecer, né? Mas olha o que é Forever Living. No outro mês, o cheque veio R$8.756. Porque eu parei um pouquinho para descansar, mas as pessoas da minha organização não pararam. O sexto cheque foi 12 mil reais. Com 3 meses de negócio, eu conquistei um prêmio muito interessante na empresa chamado Incentivo de Ganho. A primeira coisa que eu fiz com esse foram 36 parcelas de $400. Eu comprei um terreno na minha cidade. Com 2 meses depois, esse incentivo ele aumentou, foi para 36 parcelas de $400. Aí eu comprei o meu primeiro carro com resultados deste negócio, que foi uma EcoSport. Depois veio uma S10. Depois o meu primeiro carro 0 km na minha vida foi comprado com este negócio, foi um Peugeot 407, que eu comprei em dezembro de 2007, na época no valor de R$92 mil. Depois disso veio um New Civic. Com menos de um ano eu tive alguns problemas e eu perdi praticamente toda a minha organização. Eu comecei do zero, comecei a contratar novas pessoas, trabalhei uma época no Rio de Janeiro, na cidade de Macaé, com uma equipe que eu tenho lá, e comecei o trabalho. Foram 2 anos de reconstrução para chegar no nível que hoje nós temos, nível de Soaring, depois nível de Safira, que é o nível que eu estou na companhia ainda. E hoje nós temos uma organização de mais de 300 gerentes, mais de 50 sêniors, mais de 5 Soarings, Safiras. Então, eu digo que hoje a história em Forever é muito melhor, muito mais linda do que quando iniciei. O meu último cheque bônus de Soaring foi mais de R$40 mil. Hoje eu estou no nível de gerente Safira e o bônus aumenta bastante. Eu tenho pessoas da minha organização com 5 anos de negócio que ganham R$4 mil por mês. Eu tenho pessoas com 4 anos de negócio que ganham 15, 20 mil reais por mês. Eu tenho pessoas com 2 anos de negócio que ganham mais de 40 mil por mês. Não é o tempo que importa. Importa é a sua vontade de aprender, crescer, mudar nesse negócio e o trabalho que você faz. Hoje, sonhos que acontecem na minha vida, que são realidade, não eram nem sonhos. Eu comprei uma BMW que tenho até hoje. Hoje a casa que eu moro é muito melhor do que eu imaginei. Hoje tenho um estilo de vida que eu nunca pensei que poderia ter. E jamais, o mercado tradicional jamais poderia construir isso. Não nesse espaço de tempo, jamais. Nós temos até 10 anos para ser milionário neste negócio. Temos que ter pressa, mas não ansiedade. O que mais atrapalha pessoas neste negócio é a ansiedade. Eu vejo muitas pessoas que trabalham há 30, 40, 20 anos no tradicional e ganham R$1.000, R$2.000 por mês. Iniciam neste negócio, trabalham 3, 4 meses, não ganham 3 mil e desistem. É incrível como mudou o meu relacionamento com a minha família, com os meus amigos. Hoje eu me vejo uma pessoa muito melhor do que quando eu era no passado. Eu aprendi a lidar comigo, então este negócio, este trabalho é um trabalho de puro crescimento pessoal. Depois que iniciei em Forever, mais de 8 viagens para os Estados Unidos, para o México já fui 2 vezes,
Viagens a nível Brasil, perdi a noção, não sei dizer quantas, são muitas, muitas, muitas. Primeiro ano que teve divisão de lucros no Brasil, eu não me qualifiquei. Segundo ano eu fui no evento e eu fiquei na plateia. No outro ano eu estava recebendo meu cheque, foi em Punta del Este, se não me falha a memória, em 2008. Recebi um cheque de R$8.000 aproximadamente. Em 2009 foi em Acapulco, no México. O meu cheque foi R$12.000, divisão de lucros aproximadamente. E trabalhei bastante em 2010, foi no Rio de Janeiro. E o meu cheque foi para R$45.000 de divisão de lucros. E agora em Buenos Aires, o meu cheque foi R$300.000. Hoje o que eu pago de imposto de renda no mês, nesse negócio, com o bônus mensal, é mais do que o meu salário do ano inteiro quando eu trabalhava naquela loja de fechadura, somando 13º e férias. O que Forever está proporcionando na vida das pessoas, faltam palavras para descrever. O que mais me satisfaz hoje é ver pessoas subindo no palco contando a história delas, que não tinham o que comer, não tinham uma esperança de vida, estavam em depressão, estavam com o carro com busca e apreensão, estavam pagando aluguel, faltava comida em casa, e através de uma oportunidade que nós levamos uma palavra, hoje a vida delas mudou. Hoje moram na casa que eles gostariam de ter, põem os filhos nas melhores escolas, conseguem viajar pelo Brasil. Então isso me motiva a trabalhar em Forever. Hoje as pessoas olham para mim e olham como uma pessoa que deu certo, uma pessoa de sucesso, e isso é bom. É como me disseram quando eu iniciei esse trabalho, que não seria fácil, mas valeria a pena. E é o que eu digo de Forever. Não é fácil, também não é difícil, mas vale a pena. O meu nome é Edinaldo Silva, eu hoje estou na posição de gerente Soren dessa companhia e muita coisa mudou na minha vida em 3 anos que eu tenho trabalhando com essa empresa. Quando eu cheguei em Brasília, eu cheguei com 3 anos de idade, cheguei criança ainda, e o meu pai, chegando do Nordeste aqui, foi trabalhar em obra, e isso determinou, assim, coisas muito ruins para a minha vida e de toda a minha família, inclusive dos meus irmãos. Quando a pessoa escolhe trabalhar com alguma coisa onde o salário dela é pequeno, isso traz qualidade de vida insignificante, de muito sofrimento para os filhos, né? Eu comecei estudando em colégio público, mas quando eu precisei de livros, meu pai não teve condições de arcar com as despesas do meu colégio e eu tive que acabar parando de estudar para trabalhar. Trabalhei como jardineiro até 17, 18 anos de idade. Quando eu completei a maioridade, aí eu fui trabalhar em posto de gasolina. Com uns 21 anos de idade, eu vi que trabalhar de empregado para os outros não tinha futuro. Foi quando eu decidi montar meus próprios negócios. 9 anos antes de eu conhecer essa empresa, Forever, em sociedade com a minha irmã, meu cunhado, nós abrimos uma panificadora na nossa cidade, no Paranoá. Só que nesse caso, eu tinha um prédio, um imóvel, que só tinha somente uma laje. E eu comecei a querer terminar esse prédio, essa obra. Eu precisei ir ao banco e fazer um empréstimo para terminar o prédio. E esse empréstimo que eu fiz, de mais ou menos uns R$80.000 para terminar essa obra na época, como tinha havido um desequilíbrio no meu orçamento, eu não consegui pagar as parcelas que eu tinha feito com o banco. E de 2003 até 2007, eu vivi os piores momentos da minha vida. Quando eu conheci a Forever Living, essa empresa, eu devia mais de R$300.000. Eu não tinha paz, a minha família estava vivendo situação difícil, faltava tudo dentro da minha casa, topo de sofrimento para mim. Foi quando chegaram assaltantes na porta da minha padaria para assaltar e meu pai se levantou, se assustou com aquilo ali, o cara deu um tiro, assim, a queima-roupa no rosto do meu pai, chegou a queimar toda a sobrancelha dele com a pólvora. E a verdade é que a bala foi Deus que colocou a mão, que eu não sei o que aconteceu. Quase que eu perdi meu pai na frente da minha padaria. Isso foi muito difícil para mim. Outra vez também teve um assalto, minha filha estava dentro da panificadora, o rapaz lá fez a minha filha de refém e tudo isso foi acumulando no meu coração e eu clamando a Deus porque estava difícil. Então foi quando um amigo meu que trabalhava numa outra empresa, ele conheceu a Forever Living e ele começou a me falar dessa empresa
de Forever e de produtos e não sei o que. Eu digo, mas rapaz, eu já tô com uma padaria, 14 empregados, não tá dando certo, e esse negócio aí? Não sei o que. O cara ficou insistindo 3 meses comigo para mim participar de uma O, e eu fazendo pouco caso. Eu dizia, eu não tenho tempo, eu não quero, não tenho tempo, não tenho tempo. Chegou o ponto de eu ficar aborrecido com essa pessoa que estava me convidando, e eu chateado mesmo. Eu falei, olha, eu vou nessa reunião para mim não apelar com esse cara. E eles falando de babosa, aloe vera. E eu observei o seguinte, cara, minha avó, minha bisavó falava bem de babosa, isso deve ser uma maravilha. Eu pensei comigo. E aí disse, olha, você ganha dinheiro, você ajuda pessoas e indica pessoas, você ganha também, a empresa lhe paga. Eu digo, é o meu negócio. O que determinou mesmo eu fazer esse negócio foi, além da oportunidade que eu visualizei, foi eu ter um pitbull na minha cola de 300 mil reais que eu devia. Eu acredito hoje que esses 300 mil que eu devia, para mim, em vez de ser uma coisa ruim, para mim se tornou uma coisa boa, que me fez ficar humilde e olhar uma coisa nova para minha vida. Porque se minha padaria tivesse me rendendo 1.000, 2.000 e eu tivesse com saldo positivo sem dever a ninguém, de repente eu não tinha dado ouvido a Forever. Eu conheci a oportunidade, mas me faltava algo, o capital para começar o negócio. Então, o que eu fiz? Eu pedi R$1.000 emprestado a uma pessoa. E essa pessoa confiou em mim. Eu peguei R$1.000. Peguei desse dinheiro R$88,90 e fui numa loja de terno que estava vendendo terno em promoção. Tinha uma promoção lá. Eu fui lá e comprei um terno. Porque eu vi que eu estava agora numa multinacional e eu precisava me comportar como tal, para representar essa empresa. E ali eu já fui, entreguei os produtos, já fiz outro pedido, comecei a convidar amigos, sabe? E logo coloquei 8 amigos na minha organização. E aí a coisa começou a funcionar. Como a padaria estava numa situação de falência, eu chamei a minha irmã e conversei com ela e com meu cunhado. Eu disse, olha, a partir de hoje, você toma conta dessa panificadora, dessa padaria. Porque eu quero agora ficar livre para me fazer esse negócio novo, esse empreendimento novo. Eu tinha enxergado que na Forever Living eu ia conseguir mudar a minha vida. Eu sei dizer que no mês de novembro foi o meu primeiro mês. Eu trabalhei do dia 5 até o último dia de novembro de 2007. No dia 15 de dezembro de 2007 veio o meu primeiro bônus. Eu recebi 900 e poucos reais no primeiro bônus. Eu disse, meu Deus do céu, com tão pouco eu já ganhei isso. Eu entendi que o meu patrocinador já tinha me trazido para dentro da mina de ouro. Eu precisava fazer a minha parte e eu comecei a me preparar para me poder ajudar pessoas. E aí esses 8 amigos que entraram comigo, eu comecei a me dedicar. Eu dizia, traga seus amigos para aqui, que eu vou dar treinamento, vou fazer reunião. Eu ia na casa de um, de outro. E aí veio o mês de dezembro, foi o meu segundo mês de Forever, dezembro de 2007. Eu recebi 3.200 e poucos reais pelo segundo mês de trabalho, só de bônus. Aí veio janeiro de 2008. E esse ano de 2008, a minha vida ela começou a mudar. E aí eu comecei a pagar minhas contas. Eu ganhei 158 mil reais em 2009. Esse dinheiro todo eu paguei conta. Em fevereiro de 2010, eu fico muito alegre para falar isso. Foi quando eu vi o meu nome limpo. Quando eu pude entrar numa agência bancária e dizer, olha, minha conta, coloca a minha conta para funcionar. Eu preciso de um cartão de crédito. O que eu posso afirmar é que eu paguei mais de 300 mil reais fazendo Forever Living. Então, que há outras empresas há, mas Forever só tem uma. Esse trabalho nessa empresa, essa linha de produto, não tem nada igual. Forever é única. De março de 2010 para cá, tudo mudou. Porque depois que eu liquidei minhas dívidas, eu já saí dessa dívida com uma renda de mais de 20 mil reais por mês. Então ali eu comecei a fazer planos, projetos. E como todo homem sonha em ter um carro. E eu fui numa loja, escolhi uma Santa Fé. E logo foi assim, amor à primeira vista. Hoje eu estou reformando, eu tenho 2 imóveis, 2 prédios comerciais, alugados. Estou reformando minha casa e o projeto de ter casas. Agora, casas de alto padrão aqui em Brasília, que agora dá para a gente sonhar. Eu sei que muitas pessoas dentro desse nosso Brasil não sabem o que é Forever.
Às vezes eu encontro pessoas por aí e a gente fala, convida para conhecer a empresa. Não, eu já conheço. Digo, você usa algum produto da Forever? Não, não estou usando. Então você não conhece a Forever. Você não trabalha na Forever porque você não conhece a Forever. Se você conhecesse a Forever, você acha que você era empregado de alguém? Você acha que você ia trabalhar para os outros se você conhecesse essa oportunidade? É porque você não conhece. Mas olha, para quem precisa de uma oportunidade e quer realmente uma coisa que não tem como dar errado, se você for uma pessoa de luta, uma pessoa trabalhadora, esforçada, venha se juntar conosco. O negócio é Forever. E a divisão de lucro, como os bônus de incentivo dessa empresa, carros, viagens, isso faz parte da vida de um líder de sucesso. Eu fiquei muito apaixonado quando eu, em 2008, conquistei a minha primeira divisão de lucros e a Forever Livre me mandou uma carta me convidando para participar dessa divisão de lucro no México. E eu com o nome sujo ainda na época, mas a empresa não quis saber disso. Foi a minha primeira viagem internacional que eu fiz. Fiquei hospedado num hotel maravilhoso, numa suíte assim, enorme, e eu sozinho nessa suíte, 2 camas de casal. Eu dizia, meu Deus do céu, quanto será isso aqui? Lá de cima eu olhava as piscinas, eu digo, poxa, minha vida já mudou, é uma questão de tempo. A minha segunda divisão de lucros já foi aqui no Brasil. E a minha terceira divisão de lucro foi agora em Buenos Aires, na Argentina. Uma festa maravilhosa e o negócio está só crescendo. Hoje eu visualizo a Forever como uma coisa muito segura para você se dedicar, trabalhar. Porque antes, sempre eu via concorrência me derrubando. Eu não vou dizer que a Forever não tenha concorrência, mas a linha de produto da nossa empresa fica difícil de ter concorrência. Então é uma coisa muito segura para você fazer. Eu vejo por esse lado. É uma coisa que você pode convidar os seus amigos para se juntar com você, que todos vão mudar de vida. Meu nome é Gildete Lima, eu nasci no interior e tive uma vida assim bastante difícil, porque meus pais queriam dar pra gente, para um filho, tudo que a pessoa precisa, e eles não tinham condição. Nós moramos em casa